Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Líder de Sucesso Podcast aqui da nossa Fórmula Digital. E primeiramente, feliz ano novo para você, feliz 2026, que vocês aí de casa continuem tendo saúde, paz, muita alegria e, claro, muito sucesso e dinheiro no bolso, né? Aquela velha premissa que a gente fala todo começo de ano e que é verdade, né? E bom, pra gente começar o nosso episódio de hoje, a gente, claro, pede aquele pedido de todo 2025 e agora todo 2026 a gente vai fazer esse pedido pra você de casa. Pra você dar o like, se inscrever e, é claro, comentar o nosso vídeo especial de hoje. A gente vai apresentar os nossos convidados. Hoje vai ser um programa diferente, vai ser um programa, assim, mais leve, mais descontraído. Então vamos lá. No episódio especial de hoje, a gente vai ter um debate, então, entre duas grandes lideranças do empresariado. Primeiro é a Lúcia Andrade. Ela é advogada especialista em contratos e presidente do BNI Zona Sul, referência em traduzir o jurídico para quem empreende. E o Luciano Amor, isso é sobrenome, tá, gente? Isso não é apelido, tá? Luciano Amor, ele é engenheiro, professor e diretor consultor do BNI Regional de Porto Alegre, com mais de 20 anos de atuação e forte influência no setor de AEC, AEC, construção. E no networking estratégico. Juntos, eles vão representar aqui visões complementares sobre negócios, lideranças, falar sobre como é que foi 2025 e as perspectivas para esse ano. Sejam muito bem-vindos ao Líder de Sucesso e feliz ano novo. Obrigado, igualmente. Obrigado pelo convite. Bom, pra gente começar, se vocês pudessem resumir 2025 em uma frase, quando o assunto é negócios e empreendedorismo, qual seria? Crescimento e expansão. Eu ia resumir na mesma palavra, expansão, porque a gente, no meu caso, expandi muito a minha rede de contatos. Sim. E, por consequência, negócios, aprendizagem, conhecimento. Então, expansão, para mim, é a palavra-chave também do ano. Exato. E qual é que foi o maior desafio que vocês tiveram no mundo dos negócios no ano passado, assim, coisas que vocês, ou que aconteceu de última hora e vocês tiveram que lidar, ter jogo de cintura na hora de resolver isso? O que foi que aconteceu? Eu acho que para mim muito é gestão do tempo, porque a gente que está no mundo dos negócios acaba se envolvendo com vários grupos. Eu participo da associação comercial, estou no BNI, Sim. Então a gente acaba se envolvendo com vários grupos, com várias demandas, e exatamente por estar no cargo de liderança, nós somos mais demandados, né, Luciano? Então, acho que a gestão do tempo é um desafio bem grande e, principalmente, gestão de pessoas, porque a gente trabalha com líderes das próprias empresas. Então, a gente saber gerir esse mundo, gerir outros líderes também é um grande desafio. E para ti, Luciano? Para mim, eu acho que o empreendedorismo multitarefas, que é o que a gente vive a realidade de hoje, né? O empreendedor, ele tem que entender de muitas coisas, tem que fazer uma boa gestão do tempo, como a Lúcia falou. A gente tem que entender da parte técnica do nosso negócio, porque a gente é especialista, cada um na sua área. Mas também a gente tem que lidar com o tempo, com as equipes que fazem parte da nossa empresa, também com as equipes que fazem parte dos nossos grupos, né, do BNI, porque nós temos também essa função de liderança e lidar com pessoas não tem fórmula, né? Eu sou engenheiro, então a gente trabalha muito com as NBRs, as normas brasileiras. Eu costumo dizer até em sala de aula que para lidar com pessoas é a NBR 0000. Ou seja, não existe, né? E aí a gente tem que aprender muitas vezes, fazendo cursos, qualificações, enfim, mas é no dia a dia, na prática. Então, esse caráter multidisciplinar, né, de ter multitasks, multi-habilidades, assim, que eu acho que é o grande desafio de todo empreendedor e foi para mim o de 2025, com certeza. Eu acho que era isso que a gente estava comentando antes, né? Exatamente nesse perfil de empresário, de empreendedor, não adianta tu ser expert só na tua área, na tua especialidade. Tu tem que ter ser várias habilidades, habilidades exatamente para poder gerir o teu negócio com mais sucesso, assim, com mais expansão. Uma curiosidade que eu tenho, e talvez muita gente de casa tenha, né? O BNI é um grupo que existe há muitos anos, não é verdade? E vocês fazem parte de 2 BNIs diferentes. Existe alguma disputa ou algo do tipo entre BNIs ou eles se interconectam? Como é que funciona essa dinâmica entre BNIs? Eu vou deixar pro diretor, porque eu sou nova no BNI, né? Eu sou presidente do BNI Zona Sul.
mas o meu grupo foi lançado em outubro, então temos que ouvir baby, então, né? Baby BNI, entendeu? Então eu aprendo muito com o Luciano sobre isso. Sim. Bom, então o que acontece, Micael? Só para explicar um pouquinho, né, do BNI rapidamente. O BNI foi criado nos Estados Unidos há mais de 40 anos. BNI significa Business Network International, então é uma organização que tem como objetivo, como principal objetivo, né, proporcionar o networking entre os empresários. Então esses grupos eles vão sendo criados, né, nos países, nas cidades, onde a gente vai formando comunidades mesmo de empresários para a gente buscar o crescimento mútuo, as referências, as indicações, que é o que a maioria dos empreendedores precisam, né? Então no momento que chegou o BNI, por exemplo, em Porto Alegre, há 3 anos atrás, só existia um grupo, que é o grupo que eu faço parte como membro, que é o BNI Laçador, e que é o grupo que eu estou como presidente atualmente. Sim. À medida que o BNI foi crescendo, foram criando outros grupos. Então veio um segundo grupo, que é o Açorianos, depois veio o terceiro, que é o Redenção, aí depois foi criado um quarto grupo, que é o Gasômetro, que é o grupo que eu sou diretor. Então eu sou membro de um grupo, mas também sou diretor consultor deste grupo que é o BNI Gasômetro, e aí na sequência foram criando os outros grupos, né? O BNI Mauá, Zona Sul, Marinha, temos outros grupos em formação em Porto Alegre, nós já temos vários outros grupos em outras cidades do Rio Grande do Sul, e grupos em formação também, ou seja, é uma rede que ela vai se expandindo, né? Nós, no caso, eu e a Lúcia, somos cada um presidente de um grupo de uma mesma regional de Porto Alegre, né? Eu do Laçador e a Lúcia do Zona Sul. E em relação à competição que tu nos perguntou, né? Isso. Existe uma competição saudável. Tá. Sabe aquela competição que te puxa para cima e não que te puxa para baixo? Que te impulsiona a crescer, a melhorar cada dia? Sim. A te espelhar num colega ou te espelhar num grupo que está tendo bom resultado e querer fazer o mesmo. Pegar uma boa prática, né? Ou até corrigir algo que não está sendo tão bom, porque é um processo de melhoria contínua. Então, nós temos, né? Do BNI, tudo é medido, né? E o que não é medido não pode ser melhorado. Então, a gente mede tudo, nós temos métricas para tudo. Inclusive dos grupos. Então, a gente também tem esse comparativo do desempenho dos grupos, dos resultados. Eu vejo de uma maneira extremamente positiva, porque é uma competição que nos puxa para cima. É uma competição que todo mundo quer fazer mais negócio para estar em primeiro lugar, porque a gente até tem fórum. O fórum acontece a cada 2 meses, né? A cada 2 meses. Então, existe um fórum entre todos os BNIs, e que daí mostra o quadro dos BNIs, entendeu? Quem tá em primeiro, quem tá em segundo. Então, aquela coisa, não, a gente quer que o nosso feche mais negócio para não ficar em último, para estar ali na frente. Essa competição, ela é saudável porque fomenta com que cada vez mais a gente faça negócio. Sim. E esse exemplo que ele deu de pegar boas práticas, eu fui num BNI no Rio de Janeiro, enquanto o meu grupo não tinha sido lançado ainda. E lá eu vi uma prática que eles fazem uma dinâmica de equipe comercial, algo assim para chamar a atenção do convidado, e eu já trouxe para aplicar para nós. Tu vê que né? legal. Então a gente se alimenta de boas práticas dos outros grupos. E também uma coisa que eu sempre digo na minha fala como presidente, que ali o meu BNI Zona Sul, ele é a minha casa, ele é o meu ninho, ele é o meu canto de acolhimento, onde eu vou experimentar, onde eu vou crescer, onde eu vou me ajudar e ajudar os outros membros a me desenvolver mais. Mas eu posso e devo me conectar com o BNI de todos os lugares, porque o BNI está em 79 países. Nossa. Então, né, eu posso me conectar com 79 países, mas ali é o meu cantinho. Eu digo que é sempre o cantinho do acolhimento, é o meu BNI. Mas pra gente expandir pra todo mundo, né? E vocês se conhecem e eu acho que acaba criando com o tempo também um laço entre as pessoas, né? Imagina, tantos anos ou meses, ou sei lá, o que for, né? Porque vocês se encontram toda semana. Toda semana. Então né? Às vezes se encontra mais com o pessoal do BNI do que amigos pessoais. Família, ou algo tipo. Exatamente. Exato. Então acaba criando esse laço, né? Mas voltando para a parte empresarial de vocês em 2025, teve algum movimento do mercado de cada área de vocês que surpreendeu? O que foi que surpreendeu e o porquê que surpreendeu? Eu acho que no meu caso, como advogada, a parte da inteligência artificial é surpreendente o quanto ela pode ajudar. Eu sou completamente a favor da inteligência artificial. E eu vejo muitos colegas dizendo, mas a gente vai acabar com a nossa profissão, né? Vai ser tudo robotizado, vai ser tudo artificialmente produzido. E não, eu vejo a inteligência artificial como algo que me impulsiona. Ele é meu aliado, né? Uma ferramenta. Então eu vejo que impactou muito,
Mas é um divisor de águas. Quem se pegar a inteligência artificial para si como uma ferramenta vai se dar muito bem. Quem achar que tem que combater e que vai acabar com a profissão, realmente vai acabar com a profissão da pessoa, né? Isso eu vejo que foi bem impactante para nós, assim. E pra ti, Luciano, o que mais surpreendeu, Sim. assim? Olha que diferente, né? Como são diferentes as áreas, né? Sim. Eu, por exemplo, sou engenheiro. Então, o engenheiro já é mais acostumado a ferramentas, a tecnologia, já gosta disso até pela própria formação. Então, eu não vejo que isso foi um embate, digamos assim, né? Uma resistência entre profissionais da área de engenharia, de arquitetura. Sim. Agora, no entanto, contudo e todavia, esse ano, no ano de 2025, eu me dediquei muito a participar de grupos e eventos de network. Não somente no BNI, porque é legal também a gente participar, entender como é que funciona o BNI, a sua metodologia, mas como é que funcionam outros grupos também, né? Eu participei muito, e principalmente de rodadas de negócios, de profissionais da área da construção, que é o meu nicho. Sim. E eu vi, uma das coisas que mais me surpreendeu, assim, é que hoje os engenheiros e os arquitetos estão buscando cada vez mais habilidades com pessoas. Então, esse profissional está percebendo que ele é bom no técnico, tecnicamente falando, ele é bom com ferramentas, com software, com aplicativos, com inteligência artificial, ou se adapta muito rápido, Sim. mas tem um pouco de deficiência ou fraqueza ou pontos a melhorar na área de comunicação e gestão de pessoas e relacionamento interpessoal. Eu te ver como é diferente isso, né? Que é algo muito comum, né? A gente vê o pessoal muito técnico, ou matemático, engenheiro, a parte administrativa, ou mesmo quem faz, por exemplo, consultoria financeira, algo do tipo, são pessoas muito ortodoxas nesse sentido. Técnicas, pragmáticas. Não são de chegar assim numa mesa, não, a gente vai conversar, a gente pode resolver isso de outra forma, não sei o que, não, tá aqui nos números. Exatamente isso aqui. Não pode sair disso aqui. Não existe margem. Então, eu acredito que seja muito isso, né? Realmente ter essa flexibilidade na hora de se comunicar é essencial, né, Em Lúcia? meio a essa questão da inteligência artificial e tudo mais, eu também percebo, não sei se tu percebe isso na tua área, Luciano, embora tenha todas essas modernidades e tudo robotizado e mecanizado, as pessoas buscam um atendimento artesanal. Elas querem um atendimento pessoal, alguém que escute, que acolha, não querem estar falando o tempo inteiro com um robozinho. Elas querem saber quem tu é, tanto que eu acho que humaniza. Eles gostam desse atendimento humanizado, que vai na contramão, né, do futuro, digamos, mas eles gostam desse atendimento artesanal, dessa coisa humanizada. Luciano... Pra ti também? Então, eu tenho lido muito a respeito de inteligência artificial e os especialistas têm falado muito assim que na inteligência artificial, quem vai se sobressair é quem for mais humanizado. Exato. Olha que parece oposto, né? E na é. verdade não, porque a inteligência artificial nos traz a ferramenta para a gente poder acelerar os nossos trabalhos, os nossos processos. No entanto, a habilidade com pessoas, a parte humanizada, vai ser o diferencial. Mais ainda, né? Com certeza. Bacana isso. E assim, a IA, pelo menos eu digo isso na minha visão, né? A IA, na verdade, ela é um secretário. Né? Ela é um secretário que vai te ajudar, me lembra tal dia, tu programa ela vai te lembrar em tal dia. Né? Faça isso pra mim, tu vai ali, coloca o prompt e ela faz pra ti aquilo, mas tu tem que programar ela. A pessoa diz, não, mas a IA faz a pessoa emburrecer. Não, tu tem que programar, tu tem que fazer com que ela faça o que tu queira. E acho que aí que tá o desafio. Tu que tem que alimentar como tu quer. Exatamente. E como essas bases de dados da inteligência artificial geralmente são as mesmas, né? A mesma que eu vou usar e a mesma que a Lúcia pode usar. Sim. Então, por exemplo, se a gente pedir uma ajuda para criar um texto, pode ser que os dados e a estrutura venham mais ou menos a mesma. Então, eu já começo a perceber assim, isso aqui tem cara de IA. Uhum, e aí tu já começa Vou mudar. Exatamente, então eu preciso mudar. Ou então eu vi um texto, não, isso aqui é IA, então isso aqui não está me trazendo algo muito novo, né? Então eu acho que essa questão da humanização da tua pessoalidade, do teu caráter pessoal, a tua identidade vai fazer grande diferença. Por exemplo, a IA eu uso para fazer petição, para analisar para tudo. Só que daí, claro, vem numa formatação e num palavreado que eu sei que não sou eu falando daquela forma. Eu edito todo o documento para que eu me sinta, não, é a minha cara esse documento. Sim, aí dá a tua identidade, dá né? minha identidade, sou eu que... Eu falaria desta forma, eu escreveria dessa forma. Exatamente para não ter esse ar robotizado, né? Porque a IA, ela é muito genérica. Exato. Né? Eu acho que esse talvez seja o pulo do gato dela, seja isso, né? Mas vocês sabem que, assim, esse ano, aqui no Líderes, eu comecei a apresentar o Líderes em outubro. De outubro pra cá,
80% dos assuntos dentro de cada episódio, assim, de profissionais completamente diferentes. Sempre a gente falava sobre IA. É impressionante. Esse ano foi o ano da IA. Você de casa, provavelmente, você abriu seu celular, viu na TV, isso, aquilo, é IA. Acho que foi um divisor de águas, né? Exato. 2025 Sim. foi o ano da IA. Daqui pra frente... Tá sempre vindo uma coisa nova, tudo Exato. muito rápido. Então, Muito rápido. tá sempre bombando esse assunto. Muito não tem Todos como. os eventos que aconteceram esse ano também, que a gente venha participar, sempre tinha que ter um tema como IA, até para atrair as pessoas, né? Pra Porque atrair, todo mundo queria exatamente, quer saber mais. saber o que saber é. daquilo ali. É. Exatamente. E Luciano, eu vou entrar num assunto, né? Já que tu parte pra questão de engenharia. Teve uma polêmica nas últimas semanas sobre o cantor João Gomes. Em relação aos arquitetos. Porque ele quis fazer uma casa num formato como são as casas tradicionais do Brasil. Né? Aquela, né, direitinho, mostrando o telhado e tal. Sim. E as casas mais modernas, né, tem uma arquitetura que a maioria do povo, né, diz... Isso aqui não é técnico, tá, gente? É uma linguagem popular, tá? Mas assim, casa com cara de clínica. Tu, como engenheiro que já deve ter convivido com vários arquitetos, qual é a tua visão sobre isso? E muitos arquitetos negaram fazer essa obra pro João Gomes por acharem essa estética ou essa arquitetura brega. Na tua visão, por que existe essa rejeição por parte dos arquitetos em relação a esses estilos de casa? E, ao mesmo tempo, boa parte da população quer continuar seguindo, quer continuar construindo a sua casa nesse antigo modelo, né? Existe uma rixa aí. Por que se instaurou isso? Tu vendo pela tua ótica como engenheiro e tendo convivência com esses arquitetos. Eu acompanhei alguns debates na internet, né? Porque é engraçado como as pessoas têm opiniões totalmente diversas, né? Eu vejo assim, ó. Primeiro, a área da arquitetura, o universo da arquitetura também tem essa ligação, obviamente, com moda, com tendência, né? Porque muitas vezes vai pensar num conceito arquitetônico, obviamente funcional, seja para uma clínica, seja para uma casa, enfim, né, que ela funcione bem, mas tem a questão da estética, do que é tendência de materiais, né, do estilo de construção. A gente muitas vezes vê uma construção e diz, isso aqui é do início do século passado, ou essa é uma casa recém-construída, né, tem um novo ar, assim. Então a gente olha, por exemplo, uma casa de um condomínio residencial, principalmente de alto padrão, é totalmente diferente do que da casa dos nossos avós. Sim. Totalmente diferente, né? E aí, no momento que começa esse, digamos assim, esse embate, né, do que o arquiteto entende, né, porque também tem a formação, a gente não pode esquecer, de novo, somos pessoas por trás de um trabalho. Então, todos nós temos as nossas crenças, aquilo que a gente acha correto, aquilo que a gente discorda e tudo mais, né? Então, no momento que, digamos, os valores, os conceitos que um determinado profissional, né, vai de encontro, né, de choque, né, e não ao encontro, né, contra mesmo ao que o cliente está querendo, eu entendo que se o profissional se sente, né, não se sente à vontade, ele deve dizer não, para não fazer aquele trabalho. Olha, isso não está de acordo com o que eu acredito, com o que eu aceito, né? Talvez não precise entrar numa questão ética, não é uma questão ética ali. Mas muitas vezes nós temos que tomar uma decisão de dizer não para um cliente ou de demitir um cliente, como a gente costuma dizer, muitas vezes até por questões éticas, né? E muitas vezes pode ser também porque o profissional não se sente à vontade de fazer daquele jeito. Ao passo que, se ele encontra um profissional que está disposto a fazer exatamente o que ele quer na casa dele, porque é o projeto dele, e também a gente tem que pensar nisso, né? Aí tem o lado pessoa do arquiteto, mas também tem o lado pessoa do cliente. Daquela pessoa que, de repente, ganhou dinheiro, né, e tem condições hoje de fazer um projeto, uma casa do jeito que ele quer, do jeito que ele sonha. Então, se não está ferindo normas e questões até éticas profissionais, e ele encontra um profissional que aceita fazer, se está bom para os dois, está tudo certo. Mas eu também acho que o profissional tem que ter o direito, a possibilidade de dizer não, se ele não se sente à vontade para fazer. Livre-arbítrio. Isso em todas as profissões, a minha também, eu já disse não, já demiti cliente.
Mas isso eu acho também que não sei se tu vai concordar comigo, Lúcia, mas isso aí é uma evolução profissional que a gente tem. Com certeza. Porque quando a gente está começando... Aceita tudo. Aceita tudo, né? Não dá para dizer não. Conta a longo prazo que não vale a pena aceitar Exatamente. tudo, né? Então, inclusive quando eu saí do mundo corporativo, eu vejo muito isso em sala de aula, assim, porque eu sou professor há muitos anos. Sim. E muitas vezes eu me deparo com esses casos bem parecidos com o que eu vivi no passado. Eu saí do mundo corporativo para abrir a minha empresa. Uma das coisas que eu queria ao abrir a minha empresa é poder dizer não. Porque quando tu tá numa empresa, tu tem aquele emprego, né? Eu tinha aquela única fonte de renda, eu não podia perder aquele emprego. Ou então eu tinha que já estar pensando em alguma recolocação profissional. Quando tu tem a tua empresa, tu tem um poder maior de escolha, de dizer não para um cliente e sim para outros, né? E claro que à medida que tu vai construindo a tua trajetória, o teu nome profissional, isso te dá uma segurança maior de tu saber que mesmo que tu diga não para um cliente, tu não vai fechar o mercado para ti, porque tu já é um profissional conhecido, reconhecido e outras portas vão se abrir para ti. Essa confiança, essa segurança a gente vai ganhando ao longo do tempo. Com a experiência. Só um minutinho. Gente, não sei se vocês aí de casa também perceberam o que eu percebi, acho que a Lúcia também percebeu. É gostoso de ouvir ele, né? É gostoso de ouvir ele falar. Tinha que ter o nome Amor como sobrenome, né? Pois exatamente. Inclusive, muitas vezes eu tenho que mostrar o meu RG, que eu tenho esse sobrenome, porque não é somente um nome de guerra, é o meu sobrenome, guerra, né? É ótimo. É a família Amor. É a família Amor, é a dinastia Amor. Olha que chique, linda. né? Eu amei. Esse sobrenome é demais, gente. Ai. E eu uso muito em meu favor, né? Mas com certeza. Porque afinal de contas eu sou um amor, né? Exatamente. Por favor. Ótimo. Combina com tudo. Dá pra fazer várias rimas. Inclusive, eu sou Por que aproveita nos pitches, que dá pra fazer rima com tudo o nome dele. E eu sou presidente do BNI Laçador. Laçador, é só rima. É só rima. Gente. É destino isso. É imbatível isso. Lúcia, ano passado a gente teve várias mudanças, inseguranças em relação ao mercado. E como é que os contratos, na tua área, né? Como é que os contratos se tornaram uma ferramenta estratégica num cenário como esse inseguro? Os contratos, na verdade, eles visam a prevenção do negócio. Sim. Eu sempre digo, se a gente todo mundo que entrar com o processo vai sair perdendo. O processo deveria ser o último passo para qualquer empresário. E isso a gente consegue evitar a partir de um contrato bem feito. Só que as pessoas começam copiando, eu sempre digo, copia do coleguinha, antes pegava do Google, agora copia do ChatGPT. Tudo bem, eu também uso o ChatGPT. Mas o que a inteligência artificial me dá, tu precisa de um expert para analisar. A pessoa que está recebendo aquele conteúdo, ela não sabe dizer se aquilo serve ou não. Então, nas minhas palestras, eu trabalho a parte judicial também, porque a maioria das pessoas ainda tem a cultura de procurar o advogado quando dá o BO. Sim. Lúcia, deu problema, o que eu faço? Daí me apresento aquele contrato horroroso, que eu digo, meu Deus, quem é que fez isso aqui? Ah, peguei do colega, copiei do Google, o ChatGPT me disse. Pois é. Então, eu tento pregar essa cultura e venho trabalhando muito forte no sentido de que, se vocês investirem num contrato, eu sempre digo, contrato não é custo, ele é um investimento onde tu vai colocar no papel as diretrizes do teu negócio, as bases de como o jogo funciona. E se tudo tiver ali de forma clara, tu dá um carteiraço quando a pessoa reclama qualquer coisa, exatamente para evitar que vire um litígio. Ah, mas tal coisa... Não, tá aqui escrito, meu amor. Meu amor. Ó, tá aqui escrito, não tem o que discutir. Então, isso previne muitos problemas, gera economia de dinheiro e de tempo para o empresário. Eu vou dar um exemplo de uma clínica estética que eu atendo, que as pessoas compravam pacotes de beleza para fazer aquelas radiofrequência e não sei o que mais, a pacote de 10 sessões. Levavam 3 anos para fazer. Nossa. E depois, mas o tratamento não funciona, mas sumia 6 meses, voltava. Que loucura. E a minha amiga começou assim, tá, Lúcia, mas marca e desmarca, não cumpre queima o filme da clínica. Mas tinha contrato ou não? Tinha um contrato mal feito. Ah. Eu tive que reformular todos os contratos da clínica para dizer, pacotes cumpridos até 1 ano. Desmarcou com 5 minutos de antecedência, vai perder a sessão. Porque a clínica estava perdendo dinheiro com isso. Alguém que cancela uma sessão em cima do laço não consegue botar outro cliente em cima. Sim. Então, essas pequenas coisas que o empresário vai se dando conta de que geraria
economia de tempo, de dinheiro. Eu trabalho muito com o triângulo, eu digo é o triângulo amoroso. Engenheiro, arquiteto e empreiteiro. Meu público-alvo, né? Exato, é o teu público-alvo. O que dá de BO nisso, o que dá de problema nisso, exatamente porque as regras não estão claras. No momento que tá no papel de forma clara, a tendência é que o negócio funcione e tu tenha sucesso. Tu vai ganhar dinheiro e tempo. O combinado não sai caro. Mas isso aí eu digo nos meus pitches, o combinado não sai caro. E outra, o óbvio precisa ser dito escrito. Porque precisa estar no papel. Exatamente. Nos meus contratos também dos projetos, eu vejo que o contrato também serve muito com um alinhamento de expectativas, né? Sim. Porque o cliente, muitas vezes, ele me contrata por um projeto, por exemplo, um plano de prevenção contra incêndio, que é um dos trabalhos que eu faço. E às vezes, por exemplo, se é uma empresa grande, eles acham que tu tem um contrato quase que vitalício de manutenção. Exato. Que qualquer momento, o senhor não pode dar uma passadinha aqui? Eu até brinco assim, eu tô em casa, de chinelo de dedo, assistindo a sessão da tarde, e eles me ligam, eu não tô fazendo nada, né? Pedem pra eu ir lá. Não dizem o que eles precisam, quer dizer, o meu tempo e nada é a mesma coisa. No momento que tem esse alinhamento de expectativas e está no contrato, olha, eu estou contratado para fazer esse serviço. Isso aqui que tu está me pedindo não é adicional, fora do contrato. Então, antes eu vou te mandar o orçamento. Exato. E aí tu aprova. Né? Exatamente. E aí se resolve a coisa rapidamente. Exato. E outra coisa que eu percebo muito é que gera uma autoridade. Sim. Se fica na conversinha de WhatsApp ou só no papo, parece que não passa a credibilidade do negócio. Então, tu ter um contrato bem feito, bem estruturado, feito por um advogado, vai te passar essa credibilidade e uma autoridade. Olha, tá aqui o contrato do meu trabalho. É ter a visão empresarial que tu falou, né, Luciano? Tu tem que ter, tu pode ser pequenininho, mas tu quer ser grande. Então, que tu te organize de uma forma que quando tiver grande, tu não tenha problema, já gerando essa autoridade, essa credibilidade através de um contrato bem feito. E muitas vezes dizer não para um cliente, né? Mesmo que não seja um não para um contrato, para o encerramento de um contrato, mas um não do tipo, não estou o tempo todo disponível, ele te respeita mais. Com certeza. Claro, porque tu tá dizendo não. Isso não isso não vira um fim do contrato. Muitas vezes até uma longevidade e credibilidade. Exatamente. E Lúcia, o que os empresários em 2025 eles não entenderam sobre proteção jurídica? E o que pro empresário, pro empreendedor que tá em casa vendo a gente agora, como é que ele pode entrar 26 com uma proteção jurídica maior para o crescimento dele, para ele crescer com segurança? O que eu digo sempre, a prevenção é a chave do sucesso. Aquele empresário que olha para o negócio dele de forma preventiva antes que os problemas aconteçam, ele já está um passo à frente dos outros. Então, ele tem que analisar toda a sistemática da empresa dele, todos os processos, né, Luciano, que a gente fala muito, todos os processos internos, para que não adianta a gente estar apagando incêndio, né? Apagando incêndio, a gente tá perdendo tempo e dinheiro. Eu acho que o grande segredo é se estruturar de uma forma que tu sempre haja de forma preventiva. Claro que através dos contratos que eu puxo a brasa pro meu lado. Claro, mas com certeza. Porque eu acredito tanto nisso que os contratos... Eu vejo na prática como isso funciona. A pessoa vai pagar um advogado para fazer um contrato, um valor. Ela vai pagar 10 vezes mais para resolver o problema. Então, por que eu não posso ter essa economia, essa segurança e fazer o meu negócio crescer de uma forma segura? Sim. Que tanto que a gente falou, a palavra do ano é expansão. Tu quer expandir o teu negócio, tu tem que investir e agir de forma preventiva. Exato. Bom, eu também, né? Sou um profissional prevencionista, né? Eu trabalho com a prevenção de acidentes e de incêndios. Então, eu vejo que... Inclusive, eu já fiz apresentações dentro do BNI mostrando artigos científicos e técnicos, bem engenheiro, né? De dados que comprovam que a manutenção corretiva, ou só quando o acidente acontece, ou quando, né, algum problema acontece, é muito mais caro do que fazer antes. Exato, imagina o prejuízo de não... Porque todo mundo também, às vezes, não quer gastar com isso, né? Exatamente. Não vou gastar, vou ir tocando... Depois, se tiver lá na frente alguma fiscalização, alguma coisa, eu remendo. Não, remendo não dá, gente. Não remendem. Sempre vai ser mais caro. Uma coisa dá muito certa. trabalho. O barato sai caro, né? Daí tu não quer investir. Daí porque as pessoas adoram investir, assim, tu deve sentir isso também. Eu vou fazer um logo, né? Eu vou fazer um marketing maravilhoso, eu vou produzir o cartão e Instagram e não sei mais o quê. E não olham pra parte operacional da coisa. A parte financeira, a parte jurídica, porque isso é chato, e não é pra ser chato, é pra ser legal, é o teu negócio. Mas tu sabe que assim, né, é um velho ditado de vó, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento.
E é fato. Exato. Uma má relação, por exemplo, contratual de prestação de serviço, de contrato de empresa para empresa no setor da construção, que cause um acidente do trabalho, pode provocar a ruína da empresa. Exato. Não é um custo a mais, vai fechar, meu amigo. Fecha a empresa. Já pensou? Bom, a gente volta já, daqui a pouquinho, com o nosso papo aqui com o Luciano Amor e a Lúcia Andrade. Luciano, né? Combina, enfim. Vamos fazer uma dupla, hein? Nós voltamos daqui a pouco com esse papo maravilhoso aqui de Ano Novo. Daqui a pouco, claro, a gente volta. E agora você vê um institucional muito especial aqui da nossa Fórmula Digital. No segundo bloco, a gente vai falar sobre um assunto peculiar que tomou o noticiário no mês passado, que foram os incêndios aqui no centro da capital. A gente vai falar com o Luciano por que isso aconteceu, a análise dele como profissional da área. A gente volta já. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender. É levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte. Cada episódio, um espaço de crescimento. Cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Tá aí, voltamos então aqui com o nosso Líder de Sucesso, com o Luciano Amor, Lúcia Andrade. Luciano, no bloco anterior, a gente tá falando sobre a questão, e assim foi a nossa chamada, né? Sobre os incêndios aqui no centro da capital. Para você que tá em casa talvez não saiba, vários prédios acabaram pegando fogo no mês passado, no mês de dezembro, aqui no centro de Porto Alegre. O que se deve a isso? É a questão da manutenção? Entra a questão da lei, que tá mais frouxa? O que pode explicar tu como especialista da área? Tá, então vou dar uma contextualizada desse universo, porque eu trabalho desde 2014 com prevenção contra incêndio e desde 2017 eu dou cursos de PPCI. Eu ensino outros engenheiros e arquitetos a fazerem os projetos, então eu estou sempre por dentro das mudanças da legislação, né? O que acontece? Depois do incêndio da Boate Kiss, foi criada no nosso estado uma nova legislação, que a maioria das pessoas conhece como Lei Kiss. Cada estado tem a sua legislação de prevenção contra incêndio, tá? Então, isso é uma questão, muitas vezes as normas são em nível nacional, mas de prevenção contra incêndio elas são estaduais. É uma informação bem importante, porque até então a nossa legislação aqui do Rio Grande do Sul era muito deficiente, mas muito mesmo em comparação com legislações de outros estados, que loucura. Principalmente com São Paulo, que é referência no Brasil. No momento que houve o incêndio da Boate Kiss e foi criada a Lei Kiss, a nossa legislação ganhou uma robustez maior, um nível de exigência e de prevenção maior. Só que algumas coisas acho que se perderam no meio do caminho. Tá? Bom, primeiro de tudo, em relação a incêndios, tá? A grande maioria dos incêndios que acontecem em termos de quantidade são em prédios residenciais. É claro que muitas vezes quando pega fogo numa indústria petroquímica, né, é uma tragédia, muitas vezes tem danos ambientais, né, a catástrofe muitas vezes é maior. Mas se a gente analisar os dados que a gente tem no Brasil e até no mundo, é disparado o número de incêndios em prédios residenciais que acontecem, é muito maior. E a principal causa, a mais provável, porque o incêndio é muito complicado, tá? Eu sou perito judicial também, já participei de algumas perícias de investigação de incêndio para saber qual é a causa. Sim. É muito difícil a gente ter 100% de certeza, mas normalmente a causa mais provável, ou dentre elas, é curto-circuito. Falhas elétricas, sobrecarga, mau dimensionamento. Né? Algumas décadas atrás, a gente tinha em casa uma geladeira, um fogão, televisão, né? Hoje tudo a gente precisa de energia. Por exemplo, o apartamento que eu moro hoje, quando eu entrei, a primeira coisa que eu fiz foi toda uma reforma na parte dos pontos de elétrica, porque não ia dar conta da demanda que eu precisaria para o meu apartamento. E fui saber se tinha carga para isso, obviamente, né? Mas eu sou engenheiro, tenho essa formação. E quem não tem? E aí, o que acontece? Quando a nossa legislação do Rio Grande do Sul foi criada,
era obrigatório que os prédios, ao protocolar o seu PPCI, protocolassem junto um laudo elétrico das condições das instalações elétricas do prédio. Uhum. E eu vejo como um profissional prevencionista isso fundamental, porque se o curto-circuito é um dos principais causadores de incêndios e de tragédias, que é o que aconteceu, a maioria desses prédios, tá, Michael? A maioria dos prédios que pegaram fogo aqui em Porto Alegre, né, olha na imprensa, as informações que a gente tem, curto-circuito. Ou muito provável que um ar-condicionado que aqueceu, enfim, né? A demanda que não atendeu, né? Muito calor também, né? Exatamente. Eu acho que a manutenção, sabe-se lá se fazem. Eu acredito que não. Eu costumo dizer assim que o programa que a gente tem no Brasil é o programa manutenção zero, né? A gente constrói e deixa o prédio, né, deteriorando lá. E controla isso também, eu acho, né, Luciano? Essa manutenção da elétrica dos prédios. Quem é que faz essa vistoria? Pois é, então, o que acontece? Logo que foi criada a legislação, passou a ser obrigatório esse laudo elétrico, o que eu achei excelente, né? Claro. Porque a gente pensou, bom, vai haver muita prevenção, muita coisa vai se corrigir. Só que nas revisões da legislação do Rio Grande do Sul, esse laudo caiu, deixou de ser obrigatório. Não é possível. Porque eu não sei. Pois é. Mas se a maioria dos incêndios ainda vem disso, deveria ser o principal. Devia ser obrigatório sempre. Exatamente. Então, eu, como profissional da área, né, sempre tenho esse posicionamento e falo aqui com vocês em sala de aula que isso é muito importante. Deveria continuar a ser obrigatório. Deixou de ser. E Luciano, quem é que fiscaliza isso? Seria a prefeitura. Esses laudos ou não? O que acontece, né? Se a gente faz um PPCI de um prédio, a gente aprova o projeto junto ao Corpo de Bombeiros e depois esse projeto precisa ser executado no prédio. Tá. O que está na planta tem que estar igual lá no prédio. Sim. Quando está tudo pronto, tudo redondinho funcionando, o proprietário, né, precisa chamar o Corpo de Bombeiros para vistoriar esse prédio. Só que as instalações elétricas não é uma obrigatoriedade do Corpo de Bombeiros de fazer essa fiscalização. O Corpo de Bombeiros tem o que a gente chama de poder discricionário, sim, que se ele entender que tem algum risco ali, ele pode solicitar um laudo, nesse caso, ele pode dizer, olha, não vou te dar o alvará de prevenção contra incêndio enquanto não fizer essas adequações, mas não é uma obrigatoriedade. Então, certamente, se eles têm uma demanda de trabalho muito grande... Mas eles têm conhecimento técnico de elétrica suficiente para fazer esse controle? Não, desculpa gaguejar, mas a formação deles é para não. Exato. Se vai ali fiscalizar e vai dar o laudo, tem que ter conhecimento técnico. Por isso que eu questionei. Mínimo. Não deve ter conhecimento. A grande maioria dos analistas e dos vistoriadores do Corpo de Bombeiros, eles não têm formação em engenharia, arquitetura ou em nível técnico de edificações. Eles são pessoas, né, acho que talvez o requisito seja nível ensino médio completo, passou no concurso, foi designado para aquele setor, recebeu uma formação ali, mas o que a maioria dos profissionais entendem, e esse é o meu posicionamento, é que não é uma formação suficiente para fazer esse tipo de fiscalização, tanto dos projetos quanto das vistorias. Eu acho que das vistorias, até pelo dia a dia, pela prática, eu acho que se adquire de uma maneira adequada, mas a análise técnica dos projetos, eu acho que é deficiente, né? Polêmica, mas tô aqui para dar meu posicionamento profissional. Exatamente. E essa parte elétrica, então, porque eles não têm nem obrigatoriedade. Então, porque eles não devem ter nenhuma formação para isso. E aí, no final das contas, não tem uma obrigatoriedade como existe, por exemplo, em Porto Alegre, existe a obrigatoriedade de um laudo predial, que é LTIP, Laudo Técnico de Inspeção Predial, que é um laudo que se faz também, que é obrigatório, mas não necessariamente vai englobar de uma forma mais detalhada as questões elétricas. Tanto que quando eu faço um laudo desse para um prédio, eu recomendo que seja contratada uma empresa especialista ou um profissional da área, né, de engenharia elétrica, engenheiro eletricista, para analisar especificamente os circuitos elétricos do prédio. É uma questão que, assim, né, agora analisando, e assim, eu posso estar falando aqui a maior bobagem que existe. Mas assim, se o alvará do prédio, ele tem que passar pela prefeitura, por que essa fiscalização, por exemplo, em relação a incêndio e a parte elétrica do prédio, não teria que passar por um órgão da prefeitura da cidade? Né? Aí a gente tem que voltar lá atrás em como isso foi constituído, né? Hoje existe uma briga, uma vontade dos profissionais da área e até de profissionais até do próprio Corpo de Bombeiros, que as legislações de prevenção contra incêndio sejam unificadas em todo o país. Para a gente falar a mesma coisa. Né? Para ter um padrão. Exato. Né? Só que aí a gente tem algumas diretrizes em nível nacional, legislações em nível estadual
e obrigações ou legislações em nível municipal. Meu Deus. Então é muita lei e muitas vezes, por incrível que pareça, mas com esse monte de lei tá todo mundo protegido. Então não, essas falhas acontecem. Então é muito comum um prédio existir há 30, 40, 50 anos e não tem uma vistoria, por exemplo, da parte elétrica. Como foi o que a gente viu, né? Esses 2 prédios, se eu não me engano, que acabaram pegando fogo aqui no centro de Porto Alegre, eram prédios que tinham mais de 100 anos. Meu Deus, imagina. E foram todos abaixo. O estado da parte Destruído. elétrica. Exato. Não, e tinha ali 2 lojas, se não me engano, era uma Panvel e uma loja de calçados, se não me falha a memória. Mas enfim, infelizmente acabou acontecendo isso, a gente não teve vítimas, graças a Deus. Ainda bem, mas Sim. Foi Marquis 2, né? Mas poderia ter tido. Com certeza. Né? Enfim, é uma coisa que realmente a prevenção é o que faz uma falta gigantesca. Sim. Lúcia, voltando para os negócios, né? Como é que esse ambiente de associação que existe dentro do BNI, ele ajudou e influenciou o amadurecimento dos negócios na Zona Sul aqui da capital? Isso aí é uma coisa que a gente fala muito, porque a Zona Sul, ela é muito bairrista, né? Então, Zona Sul é tudo de bom, a gente tem adesivo. Eu era da Zona Leste e eu fui pra Zona Sul, meu Deus, eu não quero sair da Zona Sul. A gente é muito bairrista e quer sempre ficar na volta ali, sabe? E é gostoso, é uma região gostosa aqui da cidade. Eu moro na Ípica, pra vocês terem uma ideia, eu moro no extremo sul. Sim. E a Camila trouxe, que é a nossa diretora, a gente sempre viu um potencial gigante, tem muita empresa, cresceu muito a Zona Sul, e a gente, como é que não vai ter uma rede de negócios como o BNI na Zona Sul? A gente precisa fazer com que a Zona Sul expanda também, Claro, pode continuar bairrista com aquela coisa mais praiana, porque a gente tem o Guaíba e tudo mais, mas por que não expandir os negócios? Por que não fazer com que toda Porto Alegre, Rio Grande do Sul e o mundo não conheçam a Zona Sul e os negócios que ali existem? Então a gente né, o grupo já foi inaugurado em outubro, tá crescendo bastante, porque o pessoal, os empresários da Zona Sul estão vendo, olha, a gente pode crescer, a gente pode expandir, a gente não precisa ficar tão bairrista aqui na Zona Sul. Né? Vamos fazer esse negócio crescer, porque o BNI dá essa possibilidade de expansão e de crescimento, de não ficar reduzido ali a Zona Sul, né? E a Zona Sul é diferente mesmo. Ela é diferente, tanto né? que quando eu fui, a primeira vez que eu fui na reunião de vocês, eu até brinquei com vocês, eu vim lá de Porto Alegre para participar da reunião, né? Porque mas ela é diferente, todo mundo né? fala isso, tu mora em outra cidade, tu mora em outro... Porque eu ainda moro mais longe de onde tu foi, né, Luciano? O que dá aqui do centro? Uma meia hora de carro? Não. Mais? Com trânsito, 1 hora. Nossa. Eu levei 40 minutos agora. É uma outra cidade mesmo. É uma outra cidade mesmo. É uma outra cidade. Que loucura, Lúcia. Mas é legal pra mudar essa cultura, né? Porque exato. tem muita coisa boa na Zona Sul. A gente tem uma parte rural muito bacana de turismo rural. Tem vinícola, tem instâncias, tem o turismo rural das pessoas alugarem cabana. Então tem um potencial gigante pra explorar. Tu sabe que assim, né? A maioria das pessoas, acredito que até o pessoal de casa talvez não saiba, mas existe campo dentro de Porto Alegre. Exatamente. Existe fazendas dentro de Porto Alegre, com gado, perto da minha casa. Ovelha. Existe, gente, existe. E é na Zona Sul, no extremo sul. Exatamente. Lami, Itapuã, Cantagalo, Chapéu do Sol. Exato. Coisas que as pessoas nem sabem que existe. Tá lá com potencial a ser explorada para Porto Alegre conhecer e ativar principalmente essa parte do turismo, né? Também. Explorar a parte do turismo de Porto Alegre, que muitas vezes não é explorada. Até o turismo rural dentro da capital, imagina. Exato. Mas tem gente que já faz o passeio de barco, saindo de Guaíba, para conhecer algumas vinícolas e algumas fazendas, costeando, pegando Lami, Itapuã, parando numa vinícola, fazendo uma degustação. Já tem gente fazendo esse tipo de turismo rural. Porque assim, ó... Porto Alegre, eu vejo que é mal explorado. É mal explorado. Porque para a maioria das pessoas, o que existe? A Orla, o centro aqui, a parte do mercado público, Redenção, Cidade Baixa, talvez ali a parte do Bonfim, e acabou. Para a maioria, né? E não, Porto Alegre é gigantesca. É gigantesco, tem muita coisa legal para explorar. E muito a crescer também, né? Muito a crescer. Até eu sou muito amiga do atual secretário da Secretaria do Desenvolvimento e da Cultura, o Felipe. E a gente sempre vem fazendo esse trabalho também. Cara, vamos desenvolver mais o turismo de Porto Alegre, porque tem muita coisa bacana. E muita coisa na Zona Sul. E o BNI tá ajudando muito a fomentar exatamente essa coisa. Tipo, vamos expandir. Exato. Já que a palavra de 2026 é expansão, vamos expandir a Zona Sul pro mundo conhecer.
E falando em expansão para esse ano de 26, Luciano, quais são as tendências da construção civil que talvez ganhem mais força nesse ano? Olha, tem um movimento que já vem acontecendo há muitos anos, faz muitos anos que se fala, por exemplo, de alguns softwares que a gente usa na área de projetos, né? Que, por exemplo, a maioria dos profissionais usam ainda o AutoCAD, que é uma visão de projeto em 2D, como a gente chama, segunda dimensão, né? Sim. Duas, né? X e Y, digamos assim. Eu olho em papel, né? Aquela planta, né? E existem outros softwares, como o Revit e tudo mais, que a gente consegue visualizar o prédio em 3D e a gente consegue ver mais as compatibilizações. Então, um arquiteto faz o arquitetônico da casa do João Gomes. Aí depois o estrutural faz a parte de estrutura para deixar aquilo em pé. Depois vem a parte elétrica, hidrossanitária, e a gente vai complementando todo esse projeto e buscando, né, Sim. as incompatibilidades e as adequações. E isso já vem acontecendo há muitos anos, se dizendo que isso vai mudar, que isso vai acontecer e tudo mais. E esse processo, infelizmente, aqui no Brasil acontece de uma maneira muito, muito lenta, assim. Então eu vejo que esse movimento, apesar de já estar acontecendo há muitos anos, ainda tem muitos profissionais que não fazem parte da realidade dessa tecnologia. E eu vejo também muito forte a questão do ESG, né, que pega a questão ambiental, né, que hoje grandes projetos impactam muito numa localização, numa cidade, naquela região, e ainda não se observa aquilo a longo prazo. Só se pensa o seguinte: vamos construir aqui esse complexo, né, shopping center, hospitalar, hotelaria, o que for, mas sem analisar o que vem ao longo dos anos daquele local. Então, eu acho que profissionais que conseguem ter essa visão maior, mais multidisciplinar e não tão pontual, eu acho que isso são duas tendências assim, bem interessantes para os profissionais, principalmente profissionais da área de arquitetura, engenharia e construção que querem empreender. Acho que é bem bacana. E Luciano, tu falou num ponto muito interessante que é sobre o ESG, né? Para a maioria do pessoal que está em casa nos acompanhando, talvez empresários, que ainda não entraram nessa pauta ESG, o que é o ESG? No que ele pode beneficiar o empresário que está nos acompanhando agora em casa? Que a ESG é uma sigla, né, que em inglês, não sei se eu vou falar o inglês da maneira mais correta, né, mas quer dizer Environmental, agora Social and Governance, né? Que é a parte de governança, muitas vezes de gestão, porque governança não é só o governo do estado, por exemplo, assim, é o governo de um país, né? É a governança, é a gestão, né? Muitas vezes de uma empresa, do empreendedorismo, né? Sim. A parte social, que pega muito a parte humana, as pessoas, não esquecendo das pessoas. Sempre as pessoas. Que aí chega na prevenção de acidentes, né, da qualidade, da saúde do trabalhador, que é muito a área do que eu trabalho. Muita parte da NR1, né, também. Exatamente, da parte que psicológica. Que hoje fala dos fatores psicossociais, que hoje as empresas têm que comprovar que realmente estão fazendo, estão cuidando da cabecinha do trabalhador, não só do corpo, né? E o environmental é a parte realmente ligada ao meio ambiente ambiental, né? Então, essa tríade faz com que as empresas também, até, por exemplo, uma empresa maior que busque uma certificação nessa área, que dá uma autonomia, que dá uma credibilidade maior para ela, né? Porque a imagem do profissional, ela é importante, não é verdade? Da empresa também. Então, uma empresa que busca ser reconhecida através de uma certificação nacional ou internacional, por exemplo, nessa área, vai ter que investir muito, né, nesses três setores. Então, vai ter que buscar profissionais da área de meio ambiente, pessoas que cuidem de pessoas, né, e que melhorem os seus processos. Então, existe uma oportunidade infinita de possibilidades ali. Mesmo que tu venha trabalhar numa questão mais de gestão, e muitas vezes engenheiros acabam tendendo a ir para essa área, né, viram trainees de empresas e tudo mais, tu trazer o teu aspecto técnico, a tua visão, por exemplo, uma questão ambiental, os engenheiros ambientais, né? Eu vejo muita possibilidade de crescimento nessa área. E a área ambiental, a área de produção, a área de gestão, são áreas que todo e qualquer profissional da área de arquitetura, da área de engenharia, qualquer engenharia, pode se especializar e pode, de repente, construir uma carreira aí que nem imaginava na época da graduação. Explorar novas possibilidades. Porque eu acho que é legal tu fazer o que a gente gosta, e quando eu escolhi fazer engenharia civil, era porque eu gostava. Sim. Mas é importante o profissional também buscar as tendências do que está acontecendo no mercado. A gente tem que entender esses dois movimentos. O que eu gosto, o que eu me sinto bem em fazer, mas o que também pode me gerar satisfação profissional, né? E financeira, que afinal de contas... Você tem um boleto para pagar, né? Tem que pagar os boletos, né? Exato. A gente tem que gostar de fazer e nos dar dinheiro também. E já pensou pagar os boletos fazendo o que gosta? Ai, que maravilha! De bom, sonho, tá louco? Nossa! É isso aí. E Lúcia, falando em tendências, se tu pudesse dar um conselho direto pro público de casa,
Nesse ano, nesse comecinho de ano, né? Um conselho para quem quer crescer, qual seria? Faça contratos comigo. Eu vou seguir batendo na tecla da prevenção. Da prevenção. Agir sempre de forma preventiva. A gente tem que prever. O empresário ele tem que estar sempre um passo na frente. Ele tem que estar sempre prevendo o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Tu tá um passo na frente, tu vai prevenir prejuízo, tu vai ganhar tempo, tu vai ganhar dinheiro. Então, sempre agindo de forma preventiva. Eu infernizo. Quem é meu cliente sabe, eu sou a louca, eles me chamam a louca dos contratos, porque eu infernizo, eu bato nessa tecla. Cara, vamos agir de forma preventiva, vamos, se organizem, né? Tem outra dica que eu acho que eu gostaria de dar também, que eu penso nos meus clientes que eu infernizo diariamente, então, assim, se apropriem das coisas da empresa. Se apropriem da parte jurídica, se apropriem da parte financeira. Não significa que eles tenham que fazer isso, mas eles têm que ter conhecimento do que eles estão fazendo. Tem gente que tem empresário que não sabe o que acontece na contabilidade, que não sabe quanto paga de imposto. Nossa. Tem cliente que diz, mas eu atendo muito cliente que já tem advogado e me procura. Porque não sabe o que está acontecendo, não sabe o número de processo. Ou tá confuso, Ou tá confuso porque não se apropriaram daquilo. E eu digo, cara, o processo é teu, o negócio é teu, a vida é tua. O maior interessado é tu. O maior interessado é tu tem que saber. Então, acho que seriam essas duas dicas. Vamos agir de forma preventiva, que vai garantir o sucesso da tua empresa. E se apropriem também. Se apropriem das questões jurídicas, das questões financeiras, porque o negócio é teu. Ninguém melhor do que tu para saber o que acontece dentro da tua empresa. Não deixa na mão do outro. Nós somos parceiros, eu digo que eu sou facilitadora do negócio. Sim. Mas o negócio é teu, tu tem que saber o que tá acontecendo. E pra ti, Luciano, se tu pudesse dar um conselho pro nosso público para esse ano, qual seria? Eu estava pensando enquanto a Lúcia falava, né? Aí eu tenho dois públicos-alvos, digamos assim, né? Por exemplo, primeiro da minha empresa, né? Da EGEST, que eu trabalho também com prevenção, né? Dos projetos. Então, nesse segmento, né? O meu público-alvo são os síndicos, as imobiliárias e as construtoras, né? Da prevenção de acidentes e de incêndios. Então, o que eu diria para essas pessoas, né? Dessa área, é que é a mesma coisa, né? Invista na prevenção, porque vai sair mais barato. Porque eu já percebi assim que quando a gente fala da obrigatoriedade de lei, né, de prevenir acidente com as pessoas, com os trabalhadores, das pessoas que moram lá, por incrível que pareça, não faz tanto efeito quanto se tu diz assim, olha, vai te custar mais caro. Então, assim, faça esse investimento agora na prevenção para economizar. Fazer um bom investimento vai te custar mais barato. E o meu outro segmento, digamos assim, que são os arquitetos, os engenheiros e os profissionais da construção, que é muito essa relação que eu tenho professor-aluno. Sim. E também de mentor e mentorado, através das mentorias que eu faço com os profissionais que querem empreender nessa área. Aí, para essas pessoas, seriam muitas dicas, tá, Micael? Mas eu acho que eu vou dizer só uma, para ficar mais fácil. Se conecte às pessoas corretas. Porque quando eu comecei na minha área, e principalmente quando eu comecei a empreender, né? Porque quando eu estava no mercado corporativo, eu passava num processo seletivo, ganhava e estava lá. E vou me relacionar com aquelas pessoas e vou crescer ali. Quando eu abri a minha empresa, eu tive que começar quase que do zero, porque eu tinha um conhecimento no nível corporativo e eu não tinha conhecimento do mercado e dos profissionais daquela área. Então, eu precisei fazer um trabalho do zero. Por exemplo, com os meus ex-professores de graduação, com ex-professores de pós-graduação, com outros colegas que foram empreender também, mas foi do zero. Então eu percebi assim que me fez muita falta estar conectado com essas pessoas que levou um tempo para eu construir, para elas me conhecerem, para verem que podiam confiar em mim, no meu trabalho. Então assim, esteja sempre perto das pessoas certas. Sabe aquele cara que tu vê que está sempre um passo à frente, está sempre ligado no que está acontecendo, está sempre fazendo um movimento diferente? Fica perto desse cara aí, porque ele pode trazer um dia um insight, pode um dia vir a trabalhar com ele, né? E eu vejo muito, assim, muitos alunos meus que eles se aproximam e tentam manter contato comigo, né? Que eu poderia pensar assim, né? É por puro interesse. E tá certo. Tá certo. Tem que ter interesse. Tem interesse em crescer, interesse em ganhar dinheiro, interesse em se tornar um bom profissional. E se ele quer se conectar e manter contato comigo, eu imagino que eu seja uma referência bacana. Então, é isso aí. Demonstre o interesse, claro, genuíno, de que tu tá ali para crescer, ou de repente para ajudar, crescer junto. E tá tudo certo. Esteja próximo das pessoas certas. O networking é uma coisa essencial para qualquer profissão, Com certeza. Né? Eu digo que assim, se não fosse a parte do networking, eu não estaria aqui.
Então, acredito que isso vale para qualquer pessoa, para você que tá aí em casa também acompanhando a gente, o network, faça o network. É que quem não é visto né? não é lembrado, Não é lembrado, gente. Tu tem que estar em exatamente. contato com as pessoas. Exato, exato. E Lúcia, qual tendência que tu acha que vai dominar esse ano e que ninguém tá prestando a atenção ainda? Bah, tu me pegou nessa pergunta. É bom que ele pergunta pra ti primeiro, eu tenho E tempo de depois pensar, eu tenho que né? me virar, né? Eu acho que, não que ninguém esteja prestando atenção, mas para que não tenha essa dicotomia entre inteligência artificial e humanização. Tu não precisa escolher um lado. Dividir, né? Dividir. Ah, não, Exato. eu vou focar eu só vou pra inteligência artificial. Ah, não, eu vou me manter conservador e não acredito. O equilíbrio entre os dois. Dá uma chance. Dá uma chance, procura o equilíbrio. E pra ti, Luciano? Agora que eu ganhei tempo, né? Dá pra pensar, né? Mas eu já sei essa resposta, porque a gente estava falando das nossas formações técnicas. O Sim. engenheiro, muitas vezes, não é bom de comunicação, ele é mais introspectivo. E eu me dediquei muitos anos, agora, os últimos anos da minha profissão, até pela questão de ser professor, da comunicação, de contato com pessoas. Então, assim, lado pessoa, melhora, pensa na tua comunicação, né, no teu relacionamento interpessoal, faz networking, Isso aprende com as pessoas, né? Como eu costumo dizer também, assim, modela aquela pessoa, né? Olha, eu vejo como é que essa pessoa fala, eu quero falar que nem ele. Olha como ele se relaciona bem aqui nesse meio, eu vou fazer igual, né? Eu vou modelar essa pessoa e vou fazer, né? Vou fazer da mesma maneira. Então, assim, pessoas. A inteligência artificial, a gente aprende, não vai ter grandes dificuldades. A ferramenta está ali, como tu mesmo falou, né? Sim. É uma secretária. A gente vai conseguir fazer. Ou então, se a gente não conseguiu, se a gente não quiser, né? Não quero, não gosto. Então, te aproxima de pessoas que querem e gostam, vão fazer essa parte para ti e tu vai estar te relacionando com pessoas. Então, pessoas, o relacionamento interpessoal, através do networking, tudo que a gente vê, acho que é fundamental. E pessoas que te façam crescer, né? Eu sempre ouvi muito a expressão, se tá sentado numa mesa onde tu é o mais inteligente, tu tá na mesa errada. Porque tu não vai crescer, não vai expandir. Tu não vai aprender, Então, né? tu tem que modelar, tu tem que te desafiar, tu tem que procurar pessoas que estejam... Algo novo. Algo novo, exatamente, algo novo. E agora eu vou começar com o Luciano pra tu pensar agora Ai, também. Agora me dei mal. Você nos pega na tampa, tia. Luciano, pra gente fechar, qual é a grande aposta tua no teu negócio pra esse ano? Eu quero trabalhar desenvolvendo pessoas. Porque já são 20 anos na área da construção, né? Eu faço projetos na minha área, já trabalhei com como eu falei, no mundo corporativo, tem esse tempo de empreendedor aí, acho que a sala de aula, ser professor, sabe, me deu um know-how muito bacana. O Beni, então, assim, triplicou as minhas habilidades com pessoas. Treina bastante a gente. Treina bastante, dia a dia, né? Porque aí vem a nossa equipe lá, temos um problema assim, como é que a gente resolve? Meu Deus. Então, assim, ajudar pessoas a se desenvolver. Acho que isso é, para mim, o grande desafio que eu vislumbro para 2026 e para os próximos anos. E pra ti, Lúcia? Ai, meu grande desafio para 2026 é... Eu quero me aposentar com 50 anos, tá, gente? Eu tenho 46. Então, eu tenho mais 4 anos pra... O que eu quero? Eu quero aumentar meu ticket e diminuir meu trabalho. Mas será que tu vai conseguir parar? Ai, todo mundo me diz isso, que não é o meu perfil. É o maior desafio. Não, eu não quero parar totalmente, né? Mas eu quero diminuir o ritmo, porque hoje eu sou presidente do BNI, mas eu faço 500 mil coisas ao mesmo tempo. Porque eu gosto de estar com pessoas, eu acho que isso nos engrandece e me enriquece muito. Me enriquece como pessoa e me enriquece o meu negócio. Mas eu quero dar uma... Mas aí tu vai fazer só o que tu gosta, porque os boletos vão estar pagos. Exatamente, o dinheiro vai estar trabalhando pra mim, meus boletos estarão pagos, eu vou estar ali só... A paz vindo, né? A paz vindo, eu fazendo... demitindo tudo que é cliente que a gente não quer. Que a gente não gosta. O sonho de consumo ali até... Então, tenho 4 anos pra alcançar isso aí. Pra gente fechar, então, redes sociais tuas. Instagram, @Lucia_de_Andrade, é a rede social que eu mais uso. E tu, Luciano? Não tem dúvida, né? Coloca em qualquer rede social Luciano Amor. Amor é o primeiro. É sempre Luciano Amor, é muito fácil. Não tem como me esconder. É o primeiro. Bom, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Esse papo maravilhoso, né? Nesse primeiro Líderes de 2026. Olha aí, ó. Tenho certeza que
a presença de vocês dois aqui traz uma sorte gigante pra gente. Com certeza. Pra esse ano, né? E pra você que tá em casa, antes da gente terminar, eu quero fazer uma surpresa pra você aí de casa. Porque TV, comunicação, YouTube, internet, a gente não trabalha sozinho. Tem, às vezes, dezenas, centenas, milhares de profissionais que nos ajudam no dia a dia. Vocês estão me vendo aqui, né? Mas por trás de tudo isso, existem vários profissionais que editam, colocam no ar, publicam bastidores no Instagram, em rede social, né? Fazem texto para isso. Então, são esses profissionais que fazem essa empresa ser o que é. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai sair hoje totalmente do que a gente faz no dia a dia. Primeiro, eu vou chamar o Jean, que é o nosso operador da técnica. Jean, tá ouvindo a gente? Sim. Vem Aí, aqui um ó. pouquinho. E aí no estúdio? Aqui no estúdio, agora, vamos lá. Chama a Yandra e chama o Rafa também. Legal. Pode deixar na... isso. Que legal. A gente vai fazer diferente, então. Nós vamos fazer diferente, vai sair daqui. Hoje vai ser totalmente diferente. Quebrando o protocolo. Peço a licença para os nossos convidados Com para certeza. isso, né? Que a gente tá começando o ano, então tem que começar o ano mostrando quem Com faz certeza. isso aqui tudo, quem e faz a gente também fórmula. quer conhecer Exatamente, vocês estão falando, o né? rostinho das vozes que a gente escuta. Exato. Porque assim, né, gente, a gente não trabalha sozinho, né? Com certeza. Então tem todo um pessoal. Então eles já vão vir pra cá pra gente mostrar pra vocês aí um pouquinho. trabalheira, na verdade. Nossa, né? Meu Deus demais, do céu. demais. Pensa que é só sentar aqui e falar, essa parte é fácil. Não. Uma hora de conversa tem muito trabalho antes, né? E aí, Andrew, Rafa? Eu não acredito nisso. Não acredito que eles estão com vergonha. Não acredito nisso. Esse é o Jean, ele faz a parte de operação aqui do nosso líder de sucesso. O Jean, dá um oi pro pessoal. Fala o que tu achar melhor. Deseja pra eles um feliz ano novo. Por favor, vai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz 2026 para todos. O que eu tenho a dizer é que é bom ter vocês como telespectadores. Vocês assistindo o programa é inspirador, né? Para que nós estejamos cada dia se dedicando mais para entregar um conteúdo bom e excelente para vocês. E 2026 é um ano de novas metas, né? Exatamente. Com certeza. E assim, lembrando, gente, que assim, o Jean, ele entrou na Fórmula esse ano. Então, esse ano não, né? Ano passado, eu tô com esse ano na cabeça. Ano passado, então, foi algo que realmente que deu sorte pra ti, né? Que tu iniciou um novo ciclo na tua vida, né? Sim. Eu entrei em março de 2025 e tô aí até hoje. E pretendo ficar até Beleza. Coisa até boa. dizer chega. Isso aí. É isso aí, gente. Olha só, eu agradeço vocês por 2025, vocês acompanharem a gente em todos esses episódios. E quero deixar uma mensagem pra gente finalizar o Líderes de hoje, que é o seguinte. Nunca, jamais desista dos seus sonhos. Eu comecei ano passado, eu tô com 25 na cabeça. Eu iniciei esse ano achando que eu iria desistir da minha profissão. Mas a persistência, a gente continuar e lutar até o fim pelo que a gente sonha e pelo que a gente quer. E graças a Deus, ao Maurício Tavares, que é o nosso CEO, que é dono aqui da Fórmula Digital, a Fabiane Flores, que também é CEO aqui da Fórmula, eles me deram essa oportunidade de apresentar. Nunca tinha sido apresentador, já tinha sido repórter, âncora na vida, enfim. Mas eu quero agradecer de coração a eles, agradecer você de casa que nos acompanha e que faz o Líder de Sucesso crescer. Muito obrigado, que 2026 seja um ano maravilhoso pra você, pra todos nós e de muito sucesso. Até a próxima semana, um beijo pra vocês. Tchau, tchau.